Sabe aquela sensação de que as verdades que pareciam ser de concreto, de repente, começaram a esfarelar? Pois é, hoje a gente vai explorar uma teoria bem provocadora que tenta explicar por que as grandes narrativas da nossa sociedade parecem estar em crise, em colapso mesmo. E olha, a resposta pode não ser nada do que a gente imagina, então vamos mergulhar nisso. A pergunta que guia tudo é esta: por que a tal da história oficial de repente parece tão frágil? A teoria que vamos ver sugere que talvez toda essa desconfiança que a gente vê por aí, essa crítica às instituições, não seja a causa do problema. E se for só um sintoma? Um sintoma de que algo muito maior já estava ruindo por dentro, há muito tempo. Ok, para a gente desmontar essa ideia, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai achar a tal da fissura na narrativa. Depois, vamos entender o que diabos é a catedral, esse conceito-chave. Aí a gente vai separar o que é frenesi do que é força de verdade, analisar o papel da internet nessa história toda, ver por que a oposição é um sintoma, não a causa. E, no final, a gente pensa junto sobre o que vem pela frente. E é aqui que a teoria já começa com uma virada de chave. A proposta é a seguinte: e se a gente estiver olhando para o problema de cabeça para baixo? Talvez toda essa hostilidade contra as instituições não seja a causa do enfraquecimento delas. Talvez seja justamente o contrário. Elas primeiro enfraqueceram e só por causa disso a hostilidade se tornou possível. Pensa bem na lógica disso. Não é o descontentamento que derruba uma estrutura poderosa. É a estrutura que primeiro começa a falhar, a perder sua credibilidade e seu respeito. E só aí, quando ela já está meio bamba, vulnerável, é que a crítica aberta ganha corpo e se torna visível. Ou seja, a fraqueza vem muito antes do ataque. Certo? Para entender como essa estrutura toda funciona, a teoria dá um nome bem impactante. Um termo que tenta capturar essa força que, mesmo sem um centro, acaba moldando o pensamento dominante. Vamos descobrir, afinal, o que é a catedral. Então, vamos lá. A catedral. A teoria define isso como um aparato de controle mental. Mas calma, isso aqui é crucial. Não estamos falando de uma sala secreta com gente planejando tudo. É bem mais sutil. Pense num ecossistema descentralizado de ideias que funciona em rede e, no conjunto da obra, acaba definindo o que é considerado um pensamento aceitável, moldando o consenso público. E como essa ideia abstrata se materializa? Bom, a teoria aponta para 3 pilares bem concretos. Primeiro, a mídia, que dissemina a narrativa. Segundo, a academia, que dá a ela um selo de validação, de autoridade intelectual. E, por fim, a burocracia estatal, que transforma essa narrativa em regras e políticas. Juntos, esses 3 formam uma rede que se retroalimenta. Agora a gente chega no ponto talvez mais contraintuitivo e, para mim, mais interessante da teoria. A ideia é que toda essa atividade barulhenta, agressiva que a gente vê hoje não é um sinal de poder. Seria, na verdade, um sinal de desespero. É a diferença gritante entre frenesi e força. Essa citação resume perfeitamente a ideia. Pensa num sistema que sente estar perdendo o controle. Ele não se apaga em silêncio. Pelo contrário, ele grita mais alto, se torna mais reativo, mais agressivo, às vezes até perigoso, justamente porque a sua base de poder real está se desfazendo. Vamos botar os dois lado a lado para ficar claro. A força de verdade, a força estrutural, ela é quieta, é estável, tão confiante que ela pode até se dar o luxo de ignorar as críticas. Agora, o frenesi é o oposto completo. São as reações exageradas, a postura defensiva o tempo todo, a hostilidade com qualquer um que discorde. Um é sinal de saúde, o outro é um sintoma claro de doença. Então, o ponto nevrálgico é este. Segundo essa teoria, o maior erro de análise que se pode cometer é olhar para todo esse caos, as polêmicas diárias, as reações inflamadas, esse patrulhamento do discurso e pensar: nossa, como eles são fortes. A teoria argumenta que não. Isso é exatamente o contrário. Isso seria a prova da fraqueza. Ok, mas se a catedral está mesmo em declínio, o que é que está causando isso? Qual a força por trás dessa mudança? A teoria aponta para um culpado bem conhecido, um disruptor tecnológico que simplesmente virou o tabuleiro do jogo da informação de ponta cabeça. A internet. Ela funciona como a grande força de desintermediação. Basicamente, ela corta os intermediários. E com isso, ela ataca a base de cada um dos 3 pilares. Ela quebra o monopólio da mídia na distribuição de notícias. Ela desafia a autoridade da academia, dando acesso a um mar de outras fontes.
e ela expõe a burocracia, vazando informações que antes ficavam trancadas a sete-chave. Tendo isso em mente, a gente pode olhar para os movimentos de oposição de um jeito totalmente diferente. Eles não seriam a causa da crise da catedral. Eles seriam, na verdade, o sintoma mais visível da doença dela. E a fonte usa um exemplo bem específico para ilustrar esse ponto. A fonte analisa o caso do movimento conhecido como NRX, ou neorreação. É um conjunto de ideias bem radicais que se opõem à democracia moderna. Mas o ponto aqui não é discutir o movimento em si. A conclusão da teoria é que a simples existência de algo assim, tão fora da curva, não é a força que está derrubando a estrutura. Pelo contrário, é como um termômetro que está apitando uma febre altíssima no sistema. É um sintoma. E aqui vem o que seria a prova final, segundo o argumento. Um aparato de controle mental que funciona de verdade, por definição, não deixaria que a sua narrativa principal fosse desafiada tão abertamente. O fato de que hoje a gente assiste a esses debates de que essas ideias sequer são discutidas, já seria o maior sinal de que o sistema perdeu o controle da própria história. Bom, chegamos na reta final da nossa análise. Agora é hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça e enxergar o quadro completo que essa teoria sobre o colapso narrativo está nos pintando. Então, resumindo a ópera, a teoria propõe que uma catedral, formada por mídia, academia e burocracia, está em declínio, e que o seu barulho atual é sinal de fraqueza, não de força. A causa principal disso seria a desintermediação causada pela internet. E a prova mais clara de tudo isso é que a oposição aberta, que antes seria impensável, hoje é um sintoma visível dessa decadência. E aí, se a gente aceita essa premissa de que uma grande narrativa está de fato morrendo, a questão que fica é inevitável e é gigante. O que vem depois? Se um aparato como esse entra em colapso, o que ou quem vai escrever a história que vai guiar o próximo capítulo? É uma pergunta que fica no ar.